E olha, gente, o caso da médica que sequestrou o bebê em hospital da UFO volta para a prisão esta mulher, hein? Pois é, por participação na morte agora de uma farmacêutica. Tá vendo as imagens ali? A gente vai mostrando para você. Esse crime aconteceu lá em 2020, tem as imagens do crime, a gente vai mostrar. Aí ela tá fugindo com o bebê, aí ó, esse é o crime, tá vendo? O motociclista chega, conversa com a mulher que tá no carro lá, ó, vai executar ela. Ele chega, fala algumas palavras e aí mete bala. E aí com a ajuda de outras pessoas, hein? Então, que teve ali a mandante seria a médica desse caso. E tem 2 homens envolvidos que também estão presos. A médica queria ficar com a filha da vítima e os detalhes na reportagem é um caso macabro, estilo aquele da mulher que entra no hospital e pega a criança achando que é a filha dela. E é encontrado em outra cidade, longe de Uberlândia. Quer ver? Coloca no ar. Foi em Itumbiara, no sul de Goiás, que a polícia prendeu a médica Cláudia Soares Alves. Ela é suspeita de ser a mandante do assassinato da farmacêutica Renata Bocato Denari em 2020, aqui em Uberlândia. Renata foi morta quando chegava ao trabalho. O motociclista se aproximou, entregou uma carta e disparou. A farmacêutica morreu na hora. Durante as investigações, nós apuramos que essa autora médica, ela foi casada com o ex-marido da vítima e ela havia acabado de se separar. Na verdade, esse indivíduo que foi marido da vítima, ele conheceu essa médica, em 2 meses se casou, em 2 meses se separou. Porque ele percebeu que ela era uma pessoa que certamente tinha algum transtorno de personalidade grave. Ele tinha medo de morrer. Segundo a polícia, a Cláudia desenvolveu uma obsessão pela filha do ex-casal. A menina começou a visitar a casa dela em Itumbiara. E foi nesse convívio que a médica passou a querer assumir o papel de mãe. Ela começava a ditar como a criança deveria se vestir, como a criança deveria se portar. E, inclusive, tomou algumas medidas criminais contra a mãe. Inclusive, alegando que a mãe poderia estar abusando das crianças, chegou a fazer falsas comunicações de crime em relação à mãe. Isso visando certamente com que a mãe perdesse o poder familiar. Ao perceber o comportamento desequilibrado de Cláudia, Renata impediu a filha de continuar convivendo com ela. Foi nesse momento que, segundo a polícia, surgiu o motivo do crime. A vítima, percebendo esse desequilíbrio dessa médica, proibiu a criança de conviver com o pai quando estivesse na companhia dessa médica em Itumbiara. E diante dessa proibição, esse indivíduo, na época, ficou entre a cruz e a espada. Ou eu convivo com a minha filha, ou eu me mantenho casado. Só que ele já vislumbrando que se tratava de uma pessoa desequilibrada, ele resolveu se separar, se separou e optou por continuar convivendo normalmente com a filha. E esse homicídio ocorreu logo após a separação. E durante as investigações ficou evidente que ninguém mais teria motivo para ceifar a vida da vítima. A moto usada no assassinato tinha placa adulterada, o que dificultou o trabalho dos investigadores. Os comparsas de Cláudia, pai e filho, eram vizinhos dela e também foram presos. Foi depois de um episódio chocante que a polícia conseguiu ligar os pontos. A Cláudia ficou conhecida em todo o país depois de invadir a maternidade do Hospital de Clínicas da UFA em Uberlândia e raptar um bebê recém-nascido. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança e ajudou os investigadores a concluir que ela poderia estar envolvida em outros crimes. A mulher que se dizia médica entra no berçário com um avental branco, pega o bebê e sai andando como se fosse a mãe. Minutos depois, o alarme é disparado e o caso ganha repercussão nacional. Cláudia estava solta desde março, respondendo aos crimes em liberdade e chegou a ser demitida da UFO, onde mantinha cargo de docente. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em Itumbiara, nesta quarta-feira, os policiais encontraram na casa dela um quarto completo, decorado e pronto para receber uma criança. Em um berço havia um bebê reborn. Uma cena que revela até onde foi a obsessão. Durante o cumprimento das buscas, nós verificamos que, inclusive, existe um quarto na casa dela, um quarto rosa, todo preparado para receber uma menina. E nesse quarto rosa, inclusive, havia um berço com uma bebê reborn lá dentro, coberta, como se estivesse dormindo.
o que evidencia esse fanatismo dela por ser mãe de uma menina. A família da farmacêutica Renata Bocato encaminhou uma carta à imprensa agradecendo ao trabalho da polícia e a todos que lutaram por justiça. No documento, os pais e a irmã dizem que a dor da saudade é eterna, mas a sensação de impunidade, aos poucos, começa a ser amenizada. É a obsessão por ser mãe, mas espera lá. Esta doutora aí, a Cláudia, ela já tem um menino, ela tem um filho já. E eu pensava, mas por que essa mulher quer tanto ter filho? Vai adotar um? Não. A obsessão dela é por uma menina. Você viu a bebê reborn lá? É uma menina. O quarto, rosinha, tudo certinho, na cabeça dela. Imagina um perigo uma mulher dessa. De repente você tem uma filha linda, lá uma criança, não é mesmo? Ela começa a ficar tua amiga, porque o interesse não é na tua amizade, o interesse é pegar a tua filha. E ela ser mãe, efetivamente, depois. Eu não sei o que passa na cabeça de uma mulher dessa para tentar ter um filho desta forma, de forma criminosa. Inclusive o cara que foi com ela, o marido, o ex, ficou 2 meses e falou assim, meu Deus, essa mulher aqui é muito estranha, eu vou cair fora porque eu posso morrer. Ele percebeu o comportamento obsessivo dela, que falava o tempo todo em ter uma menina, vou ter uma menina, vou ter uma menina, e aí a situação ficou bem complicada, tanto é que ela arquitetou com o pai e com o irmão para matar essa farmacêutica aí, porque ela tinha uma menininha, inclusive ela chegava, gente, a depor contra a conduta desta farmacêutica, dizia que ela não tratava bem a filha porque ela achava que desta forma, difamando ali o tratamento da mãe com a pequena, que ela poderia ter algum acesso, algum benefício e quem sabe até obter a guarda desta criança, caso essa mãe aí ficasse comprovado, segundo os depoimentos da médica neurologista, que ela tratava mal, ela queria ter a criança de qualquer jeito. Que doideira, gente, é cada caso que a gente traz aqui no Cidade, mas tá aí, ó, tá guardadinha. Quanto tempo será que foi libertada há pouco tempo? E agora? Então, a situação é complicada, porque imagina, planeja um assassinato lá em 2020, faz tudo certinho, arquiteta tudo, faz uma carta e tudo mais para forjar a morte, e aí realmente é uma pessoa muito ardilosa, como disse o nosso diretor, e pensou certinho. Bom, para chegar a ser uma médica, gente, é uma pessoa muito inteligente, mas infelizmente essa inteligência que era lá para atender as pessoas, para fazer o bem, estava sendo usado para o mal. E aí mais cedo ou mais tarde não existe, gente, situação que não seja descoberta. É igual a fatura do cartão de crédito. Você vai fazer um troço, você vai prejudicar alguém, a conta vai chegar. E para essa doutora aqui, tem que perder o CRM, inclusive. Tem que perder. Você tem coragem de ser atendido por uma mulher dessa daqui a pouco, que quando ela for para a rua? Eu não tenho. Aí, ó, bebendo ainda para ficar mais doido ainda.